Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio. Muito obrigado, diz o bloqueio aula 3, aula que será sobre Levi Vygotsky, né? Presente aí sempre constante nos concursos públicos. Então a gente vai falar um pouquinho desse autor, né, tão importante aí para a educação e para os concursos públicos, obviamente. Antes, né, nós vamos falar um pouquinho aqui das mensagens que eu recebi, dos elogios e também coloquei uma crítica aqui, né? Colocar crítica aqui, ó. Professor Fábio, suas aulas são ótimas, passei alguns concursos e hoje assumi em das Artes. Gratidão. Se lê, me responda. Deus o abençoe. Ó, resposta no vídeo, né? Eu não coloco o nome aqui porque eu teria que pedir autorização para as pessoas e aí isso demanda um projeto, um processo um pouco mais demorado, né? Bom dia, Pro. Tudo bem? Veio dar uma boa notícia. Passei na prova dissertativa de PEI. Fiz 80 pontos do 100. Felizona. Obrigado por tudo. Olha aí que beleza. Professor, muita gratidão. Fiz o concurso da minha cidade. Passei em 45º. Já é o começo. Muito bom. Me ajudou muito as suas aulas. Professor, muito obrigado pelos seus vídeos. Fiz a prova da VUNESP para PEI São Paulo e passei com as dicas do DNA da educação. Aliás, tem esse vídeo aí, né? É importante você assistir. Professor, estou aqui para agradecer. Estudei para a prova de prefeitura da Prefeitura de Atibaia, vendo seus vídeos. Fui convocada sábado, dia 13/4/2024. Que Deus te abençoe infinitamente. Suas aulas foram essenciais para minha aprovação. Obrigada. E aí a crítica, né? O senhor enrola demais para começar a aula. Por exemplo, isso aqui a pessoa entendeu que é enrolação. Eu acho que é um importante incentivo para vocês verem. Professor, se você tiver dúvida, a gente vai lá no canal, tem lá as mensagens, né? Críticas são bem-vindas também, né? Mas a gente vai aí trabalhando para fazer o melhor para vocês, tá? E, claro, não pode faltar qual a missão para liberar, né, a aula 4. Olha só, missão. O vídeo tem que ter 100 curtidas, isso aí tá tranquilo, né, gente? O último já bateu 25 comentários, 3 doações de qualquer valor pelo Valeu do YouTube, pode ser por Pix também, eu vou deixar na descrição do vídeo. A gente demorou um pouco mais isso aí, viu, gente? Isso aí foi o que mais demorou para liberar o vídeo, tá? E por que a gente está fazendo isso? É uma forma de engajar as pessoas, né, de contribuir com o canal e da gente, né, fazer essa dinâmica aí de a cada vez mais e contribuir para o Valeu. É só você ir lá nos 3 pontinhos aqui, ó, tem o Valeu. Ah, eu não quero pelo Valeu, pode ser o Pix, que eu vou disponibilizar lá, não tem problema, qualquer valor, 3 doações, bateu a aula 4 vai ser liberada, 200 novos inscritos no canal, isso aí, em média, em 2 a 3 dias, normalmente já acontece, e 800 visualizações no mínimo, o último vídeo teve aí, já passou de 2.500, né? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho esse autor, senão vão falar que eu estou enrolando demais, né? Então vamos lá para Levi Vygotsky, né? Quem foi Levi Vygotsky? Então é importante a gente saber quem é o autor, né? O que ele fala aí, né? Então, Levi Semenovich Vygotsky, acho que é assim, nasceu em 1896 na cidade de Orsha, na Rússia, e morreu em Moscou em 1934 com apenas 38 anos. Formou-se em Direito, História e Filosofia nas universidades de Moscou e Chavchavsk, respectivamente. Por esses dados biográficos, podemos perceber de início o pano de fundo que influenciou decisivamente a sua formação e o seu trabalho, a Revolução Russa de 1917. Por isso que é importante entender qual era o contexto que o autor vivia, né, da Revolução Russa, né? Então, é o período de solidificação que se sucede. Vygotsky é um marxista e tenta desenvolver uma psicologia com essas características. Então, ele vai ser influenciado, né, por todo o movimento aí, né, da Revolução Russa de 1917. Importante entender isso para entender o autor, tá? A fotinho dele aí, né? Ele que viveu aí pouco, né? 38 anos, mas deixou uma obra bem marcante. Então, as principais ideias de Vygotsky, né? Então, segundo Vygotsky,
o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Então, o que Vygotsky acreditava nessa parte da interação com né, e com o meio. Então, a gente costuma falar que a gente só se torna humano quando a gente convive com outros humanos. Por quê? Todas as nossas questões de falar, de andar, né, de se comunicar, elas são obtidas a partir da interação com outros humanos, a partir da interação com o meio, né? Então, a gente vai se desenvolvendo. Se a gente isolasse uma criança, né, e desse um jeito de alimentá-la, enfim, sem contato com os humanos, ela não ia aprender a falar, ela não ia aprender a se desenvolver, né? Existem aí algumas histórias que contam das meninas lobos, etc. Então, a gente precisa dessa interação para que a gente desenvolva o nosso cognitivo, né? Por isso que, por exemplo, quando a gente fala da inclusão, da inserção da criança nas salas de aula, né? Para que ela tenha essa interação social e desenvolva, né, melhor o seu cognitivo. Por isso que é importante a interação, certo? Inclusive, é um dos eixos da educação infantil, né? Brincadeira e interações, certo? Para substancialidade, no mínimo duas pessoas devem estar envolvidas ativamente trocando experiências e ideias. E o convívio humano ele é muito importante. Quem assistiu aquele filme Náufrago, né? Tem aquela cena famosa, o filme é com Tom Hanks, e que ele cria aquela bola de vôlei, né? Wilson, e a bola é a da marca Wilson. E aí ele faz uma carinha, porque ele estava numa ilha deserta, um cara que vivia em sociedade, então ele estava ficando maluco. Por quê? Não conseguia, não tinha, né, com quem trocar ali ideias e tal. Então ele criou um personagem para você ver como é importante essa socialização, a vida em sociedade. E aí, claro, para existir isso, precisa no mínimo de duas pessoas, né? Sempre tem mais, mas a interação entre os indivíduos possibilita a geração de novas experiências e conhecimento. Então, essa interação ela é fundamental no desenvolvimento do conhecimento e de novas experiências. Como eu já falei aqui, né? A gente precisa aprender ali, trocar ideias, divergir, né? Debater, ver novas situações. Então, ele coloca lá: a aprendizagem é uma experiência social, mediada pela utilização de instrumentos e signos de acordo com os conceitos utilizados pelo próprio autor, né? Então, essa experiência social, a gente vai se deparar aí com várias situações que são culturais, que né, a gente nasce, já tem uma cultura formada ali. O que é cultura? É tudo aquilo que a gente faz, a fala, a comida, os objetos, né? A música, as histórias, o comportamento, tudo isso é cultura, certo? A gente tem, às vezes, uma visão muito limitada de cultura. A cultura é a música clássica, é o quadro do pintor, né? Do Picasso, do Rembrandt, sei lá, né? Então, não, cultura é tudo, né? Tudo que o ser humano produz, gera. E, claro, isso vai criar lá simbologias, instrumentos, e o ser humano vai trabalhar com isso no seu desenvolvimento. Um signo, dessa forma, seria algo que significaria alguma coisa para o indivíduo, como a linguagem falada e escrita. Então, signo, linguagem, né? A gente, cada povo tem ali, nós falamos português, na Colômbia fala espanhol, no México espanhol também, nos Estados Unidos, né, o inglês. Estou falando das línguas predominantes, né? Aí você vai para o Haiti, tem o crioulo, tem um pouco de francês, tem um pouco de inglês, tem um pouco de espanhol, dependendo de onde, mas o crioulo é a língua original, né, do Haiti. Enfim, tem várias experiências. E dentro de um próprio país, você tem ali diferenças, né? Eu, por exemplo, sou da Baixada Santista, nasci em Cubatão, morei lá há muitos anos, hoje resido em Santos e em Barueri, né? Minha vida é um pouco lá, um pouco cá.
E o que que acontece? Você vai na Baixada Santista, você vai pedir pão francês, o que que você tem que falar? Média. Quero 6 médias. Professor, chama média? O que que isso tem a ver? Lá em Santos é média, né? O pão doce, que muita gente compra aqui em Barueri e fala pão doce, lá eu falo cará. Aí eu venho para cá, eu tenho que, né, falar pão doce, senão a mulher não vai entender. E se eu falar média, as pessoas aqui em Barueri vão entender café com leite. E isso eu estou falando de uma distância de 1h40 de uma cidade para outra, né? Então, olha só, os símbolos, né? A linguagem ela tem uma dinâmica também. E isso, quando ele fala de signo, está falando de linguagem falada e escrita. E aqui todos nós falamos português, mas dependendo da situação, em regiões vai ter objetos, comidas que vão ter nomes diferentes, né? A mandioca, né? Inhame, enfim, aí tem outros nomes também, tá? A aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação. Então, é importante aí a questão da linguagem, né? Ele falou 2 vezes aqui, ó, a linguagem falada e escrita, o Vygotsky, né? Como signo, e aqui, ó, a linguagem e ação, que é a aprendizagem, é uma experiência social, né? E ela é mediada por essa interação, certo? Então, continuando aqui nas principais ideias de Levi-Vygotsky, nós teremos questões no final. Tá? Para ocorrer a aprendizagem, a interação social deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal. Então, gente, essa é uma palavra-chave. Falou em zona de desenvolvimento proximal, nós estamos falando de Vygotsky, tá? É zona de desenvolvimento. Que seria a distância existente entre aquilo que o sujeito já sabe, seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para aprender, seu conhecimento potencial. Então, nós vamos explicar um pouco mais isso com detalhes, né? Então, o Vygotsky vai trabalhar com essa ideia de zona de desenvolvimento proximal, certo? Então, o que que ele diz? Dessa forma, a aprendizagem ocorre no intervalo da ZDP, né, que é Zona de Desenvolvimento Proximal, onde o conhecimento real é aquele que o sujeito é capaz de aplicar sozinho e o potencial é aquele que ele necessita do auxílio de outros para aplicar. E a gente vê isso na educação, né? Quando a gente está aprendendo, a gente vai aprender números, por exemplo. Aí alguns a gente já conhece ali e tal, mas outros a gente ainda está aprendendo. Ele fala, então a gente está ali na zona de desenvolvimento proximal, né? Distância entre aquilo que a gente já sabe, então a gente já conhece alguns, alguns números ali e tal, né? O nosso conhecimento real, mas a gente tem potencialidade para aprender mais. Por exemplo, realizar operações matemáticas com os números, né? Então, nós temos potencial para fazer isso, mas, né, a gente vai ao longo da vida desenvolvendo o nosso cognitivo e vai aprendendo e cada vez colocando mais elementos aí, né? E aí, claro, a gente precisa, né? O real é aquilo que a gente é capaz de aplicar sozinho, aquilo que a gente aprendeu. Eu já aprendi números, então eu sei fazer o número 1, sei fazer o número 2, sei fazer o número 3. Agora, eu tenho potencial para aprender operações matemáticas? Tenho. Mas aí, para eu entender que 1 mais 1 é igual a 2, eu vou precisar de alguém, né? De outro ali, para começar a aplicar esse conhecimento, que é a soma, a divisão, ou a multiplicação, tá? Estou dando exemplos matemáticos, né? O professor ele deve mediar a aprendizagem. Então é importante isso aqui, ó, mediação do professor, né? Mediar a aprendizagem, utilizando estratégias que levem o aluno a tornar-se independente e estimule o conhecimento potencial de modo a criar uma nova ZDP a cada momento. Então, aprendi os números, né? Já tenho ali uma possibilidade de aprender operações de mais, né, de somar e
de soma, por exemplo. Depois eu posso aprender subtração. Depois eu posso aprender multiplicação. Depois eu posso aprender divisão. Isso são novas zonas de desenvolvimento proximal, né? Então a gente sempre fala nesse sentido da teoria. O professor pode fazer isso estimulando o trabalho com grupos e utilizando técnicas para motivar, facilitar a aprendizagem e diminuir a sensação de solidão do aluno. Olha que bacana isso, né? Deixa eu diminuir aqui. Então, é o que muito professor faz. Às vezes tem um aluno ali que sabe um pouquinho mais, eu coloco aquele que ainda não atingiu aquele conhecimento, né? Para estimular ali, ou crio uma didática, uma metodologia para trabalhar com números, uma brincadeira, né? Enfim, para motivar, facilitar a aprendizagem dos alunos. Bom, continuando, mas este professor também deve estar atento para permitir que o aluno construa seu conhecimento em grupo, com participação ativa e cooperação de todos envolvidos, né? Sua orientação deve possibilitar a criação de ambientes de participação, colaboração e constantes desafios. Olha o que Vygotsky está colocando aqui, ó, né? Conhecimento em grupo, né? A gente faz isso. Participação ativa, cooperação de todos, criação de ambientes de participação, colaboração, constantes desafios. E hoje, se a gente for pensar, como isso é importante na vida, né? Você, primeiro, saber trabalhar em grupo. Hoje, olha, não está fácil, não. Saber trabalhar em grupo, certo? Cooperação de todos. E às vezes nem sempre a gente tem, né? Olha que a gente às vezes tem uns adultos aí que não querem cooperar, né? Enfim. Então, ambiente de participação, colaboração, desafios, né? Eu gosto muito da questão de desafios. Então, quando eu criei essa estratégia de colocar aulas, né? Vou colocar aula 1, colocar um desafio, é bacana, porque é um estímulo, né? Porque às vezes dá umas desanimadas, gente, é normal. A gente produz muito vídeo, às vezes você faz uma coisa, a visualização é tão pouquinha, aí você fala, nossa, ninguém gostou desse trem, né? Mas isso a gente precisa estar se motivando. E aí é legal quando eu mostro as mensagens para vocês se motivarem também. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não consigo, eu não vou passar, né? Então a pessoa precisa de motivação. Vai participar de uma aula, vai assistir uma aula do Levi Vygotsky, eu acho difícil, acho complicado. Precisa estar motivado para fazer isso, né? Motivação é importante. O cérebro é um sistema aberto, pois é mutável. Cuidado que as bancas colocam, gosto de colocar que ele é imutável. Hoje a neurociência já trouxe muitas informações que o próprio Levi Vygotsky não tinha na época, né? O cérebro, a gente fala que ele é mutável, porque ele pode ali fazer novas conexões e tal. Claro que quando ele está em desenvolvimento, né? Nas mais tenras idades aí, essas mutabilidades, vamos dizer assim, elas têm um potencial muito maior. Por isso que é importante trabalhar muito a criança do que quando a gente já está mais maduro, né? Porque aí a gente tem uma dificuldade neurológica ali maior de fazer novas conexões, enfim, certo? Isso é neurociência, né? Mas ele é um sistema aberto e ele em qualquer momento da sua vida, você pode trabalhar ele. Detalhe, aonde é mais, vamos dizer assim, eu queria usar uma palavra, mas não é fácil, onde é mais propício esse desenvolvimento, né? No período da educação infantil, os anos iniciais. É lógico que é muito mais fácil ali do que depois, mas é o tempo todo. Porque às vezes a pessoa fala assim, não vou aprender mais. Não, o cérebro é um sistema aberto, pois ele é mutável. O funcionamento psicológico tem como base as relações sociais dentro de um contexto histórico e cultural. Então, isso também o Vygotsky vai falar muito, né? Importante. Então, a gente sempre está falando, olha, o contexto é importante, por isso que a educação infantil, quando ela fala, né, do ensino fundamental também, olha, é preciso considerar o contexto, né?
contexto histórico e cultural daquelas crianças, daqueles adolescentes. A cultura é parte essencial do processo de construção da natureza humana. Então, os humanos, né, a gente se torna humano, né? A gente se torna humano. E aí, existe até um conceito que o Cortella trabalha, que é do humano, né, da hominização e do humano, tá? Mas isso eu vou deixar para a aula do Cortella. Mas, assim, então, a natureza humana a gente vai construindo, a gente vai aprendendo a ler, vai aprendendo a escrever, mas nas fases iniciais a gente aprende a andar, aprende a falar, né? Tudo isso a gente vai se desenvolvendo. E aí, quando a gente entra no primeiro, segundo ano, a proposta é que a gente entre no processo de alfabetização e saia alfabetizado até o segundo ano, né? Isso é a legislação brasileira, enfim. A relação homem-mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos, signos, né? Como a gente já falou, a língua, né? A própria cultura, a cultura que é material e imaterial, tudo isso são signos, símbolos, e isso media ali o nosso aprendizado. Como eu falei para vocês, né? O exemplo do pãozinho da média, né? Que lá em Santos, Platão, Bertioga, Praia Grande, São Vicente, a gente chama de média. E aqui em Barueri, Santana de Parnaíba, cidade que eu vivo aqui, a gente chama de pão francês. Então, eu, quando saio de lá, eu tenho que trocar minha mente. Eu vou na padaria, fico pão francês, pão francês, pão francês. E é verdade isso, porque senão eu falo média, a mulher, hã? Aí eu, não, pão francês, né? Então, e às vezes lá eu falo pão francês, mas aí tudo bem. A criança, né? Estamos só nas principais ideias. Nasce com funções psicológicas elementares e com o aprendizado da cultura e as experiências adquiridas, essas funções tornam-se funções psicológicas superiores. Por que eu estou falando que a gente está na ideia do Vygotsky? Para você entender o autor. Entendendo a ideia principal dele, você já começa a ter uma possibilidade maior de acertar as questões que são da teoria dele, né? Então ele fala assim: a criança nasce com funções psicológicas elementares, aquilo que é elementar. Nascemos, a gente chora, né? A gente sente fome, certo? Aí, com o aprendizado da cultura, experiência adquirida, a gente vai tornando essas funções superiores, certo? Por isso que a gente fala que é um desenvolvimento. E às vezes as pessoas não entendem isso. Então, existem certos, e a gente falava muito disso hoje, transtornos, né? Como, por exemplo, o TOD, transtorno opositor desafiador. Então, a gente tem todo um trabalho ali psicológico para trabalhar isso, enfim, né? Por quê? Porque é essas transformações, né, que as pessoas, o próprio autismo, uma pessoa ela vai ter que construir, não só o autista, quem tem TOD, quem tem TDAH, todos nós temos que fazer isso, né? E a gente vai passando por experiências e tal, e aquilo que é elementar vai se tornando superior, né? Estou trabalhando com a ideia do Vygotsky, e a gente vai desenvolvendo aí o nosso cognitivo. O saber que não vem da experiência não é realmente saber. Então, Vygotsky fala que é necessário a experiência, né, para você poder aí desenvolver o seu saber. Em suma, e aí Vygotsky aqui falando do desenvolvimento infantil, né? Em suma, para Levi Vygotsky, o desenvolvimento mental infantil é um processo cognitivo onde a criança possui uma poderosa capacidade de reestruturar conceitos que já estavam incorporados. Olha o que ele fala, né? O desenvolvimento mental infantil, olha só, hein? Vygotsky falou melhor do que eu queria me expressar, né? Mas, uma poderosa capacidade, é isso que eu queria falar, mas, né, por isso que é bom o autor, porque ele fala as coisas que a gente às vezes quer falar e não encontra palavras, né? É poderosa capacidade. E é claro que essa poderosa capacidade, ela tem mais força onde? Na infância, né? Infância, obviamente.
Porque depois, óbvio, como ele falou, é um sistema de signos, de símbolos, e a gente vai incorporando conceitos, ideias, crenças, que às vezes, quando a gente vai crescendo, se elas vão se solidificando na nossa mente, a gente tem mais dificuldade de enfrentar isso. Né? Então, muitas vezes eu falo aqui e brinco. Quando você fala assim, não adianta, isso eu não sei, isso eu não entendo, isso eu não aprendo. Olha quantos comandos você está dando para o seu cérebro. Não entendo, não aprendo, não consigo absorver, não entra na minha cabeça. E você vai mentalizando isso, vai fazendo esse trabalho de ensinar ao seu cérebro que aquilo não é para ele aprender. Tá? Então, isso a criança ela não tem, ela está muito aberta para o conhecimento. Né? A criança ela quer saber de tudo, ela se interessa por várias coisas, aí depois a gente vai criando as barreiras. Né? E aí vamos ter os problemas de aprendizagem. Olha só, Levi Vygotsky criou o método genético experimental, então é importante ter isso aqui, né, em mente, cujo experimento visa oferecer ao experimentador condições para entender qual o curso real do desenvolvimento de determinada função. Nesta técnica, ele introduziu obstáculos nas tarefas infantis a fim de quebrar conceitos rotineiros de solução de problemas. Então, olha que interessante isso, né? Então, ele coloca obstáculos para que você quebre os conceitos na solução daqueles problemas. E isso é tão claro, né? E às vezes a gente esbarra nisso. Gente, os obstáculos são para o nosso crescimento, né? Para o nosso desenvolvimento. E, por exemplo, por isso que a gente hoje faz muita crítica à subproteção, àquela proteção excessiva da criança, aquela que não deixa elas enfrentar os obstáculos, os problemas. Então, ela não se desenvolve. Né? Por quê? Porque o adulto está lá, não aconteceu isso na escola, o adulto está lá, o adulto está aqui, o adulto quer, não deixa a criança resolver. Então, se ela não desenvolve essa questão dos obstáculos, ela vai ter problema. Ela vai ser um adulto inseguro, ela vai ser um adulto que vai ter muita dificuldade de solucionar problema, pensar a solução, e porque às vezes a gente faz isso. Né? Então, Vygotsky, com esse método genético experimental, o que ele fazia? Introduzia obstáculos para quebrar conceito rotineiro. Aí sempre faça assim, né? Sempre, isso aqui eu soluciono desse jeito. Opa, pintou um negócio diferente aqui. Aí eu vou pensar, deixa eu ver que tal. Como que eu vou resolver isso? Então, assim, no estudo, não se importava qual era o resultado da criança, mas sim quais foram os métodos que ela utilizou. Olha só, hein? Vygotsky falando isso, nós estamos falando lá de 1900 bolinha, hein? E qual o método que ela utilizou? Ela, né? Muitas vezes criava. E eu lembro que uma parte da minha vida foi muito no ensino tradicional. E eu, na matemática, eu dava uns migué lá, fazia umas coisas loucas lá, inventava uma solução, e a professora falava assim, tá errado, porque não foi do jeito que eu ensinei. Por isso que eu peguei trauma da matemática, né? Eu queria ali fazer coisas diferentes, e aí eu peguei trauma, depois eu resolvi esse problema com a matemática, né? Por isso que a gente fala que esse ensino muito tradicional, que ó, só faça dessa maneira, né? Desse jeito, ele não cria essa habilidade de resolver problemas de uma forma diferente. Né? Para Levi Vygotsky, ao nascer, o ser humano já está rodeado por seus pares. Né? Em um ambiente cultural, nesse sentido, o desenvolvimento da inteligência também é fruto dessa convivência. Dessa forma, criou uma teoria sobre desenvolvimento infantil a partir da percepção do ser humano e da realidade. Então, aí muito do que a gente já conversou aqui, falou dessa questão da gente viver em sociedade, da gente aprender um com o outro, com a cultura, né, o desenvolvimento humano.
A psicologia de Levi-Vygotsky, a mediação. Mediação, palavra importante, né? Para Levi-Vygotsky, a mediação é a capacidade de inserir um intermediário entre o sujeito e o objeto. Uma relação é dita como direta quando somente existe o estímulo e resposta. Já se a relação é imediata, existe o estímulo, o mediador e a resposta. E para o pensador, no decorrer do desenvolvimento humano, a relação direta é cada vez menor, tornando a relação homem e mundo predominantemente mediada. E o Vygotsky está falando, o professor tem um papel importantíssimo, que é a mediação entre o conhecimento, né, e o sujeito, o sujeito e o conhecimento, certo? Que é o objeto. Então, o professor tem um papel essencial de ser o mediador dessa caminhada para o saber. Olha que bonito agora, que poético hoje, né? Então, o mundo, essa relação direta, né, de estímulo-resposta, por exemplo, sentir fome, choro, né? Isso é um estímulo-resposta. Quando eu sou bebê, eu tô lá, deu fome, eu choro, né? Eu choro, eu grito, né? A criança está cólica, sentindo dor, né? Quem teve criança sabe que isso é difícil, né? Nossa, cólica, gente, a criança chora que parece que está morrendo. Então, doeu, eu choro, grito, né? É estímulo-resposta, certo? Aí, quando a gente vai crescendo, a gente, né, vai mediando. Você pô, tô com uma fome, você não sai chorando, né? Porque vão falar, é louco, o cara sai chorando aí no meio da rua, né? Estou morrendo de fome. Não, você fala assim, nossa, vou procurar um lugar para comer, né? Então, essa estímulo-resposta vai cada vez diminuindo. Não é que ele acaba, tá, gente? Não é que ele acaba. Por quê? Você está andando, bateu o pé, fala, ai, cara, né? Fala um palavrão, não. É um estímulo-resposta. Doeu, você, né, falou um palavrão, certo? Ok? Não é que acaba, tá? Mas diminui, né? Porque a gente passa ali a fazer essa mediação aí também. Para visualizarmos mais facilmente, seguem dois exemplos. A relação direta, estímulo-resposta. Ao colocarmos a mão no fogo, retiramos imediatamente devido à dor causada. Né? Olha aí, botei a mão ali, caramba, está quente. Isso é uma estímulo-resposta, certo? E a relação mediada, estímulo, mediador, resposta. Quando colocamos a mão no fogo e retiramos devido a uma lembrança sobre o sofrimento causado, estamos diante de uma relação mediada, pois há um intermediário entre o estímulo e a resposta. Ou seja, a dor, né? A dor que eu senti, eu aprendi. Puxa, bota a mão, né, no fogo, dói. Então, se eu colocar a mão ali, eu vou colocar uma rapidinha, vou ali, né, rápido, porque eu já sei que aquilo ali provoca dor e eu não quero sentir aquela dor, certo? Isso é uma relação mediada. A gente pode levar isso para a educação, né, quando a gente vai mediar o conhecimento, mediar o aprendizado, né? Aqui é um exemplo bem simples, didático, né, gente? A gente sempre eu procuro utilizar, às vezes, exemplos bem didáticos, bem, né, objetivos, para a gente entender a ideia da mediação, certo? Perceberam? Houve um aprendizado. Coloquei a mão no fogo, opa, isso aqui, né? Um estímulo-resposta. Aquele estímulo-resposta gerou um aprendizado para mim. Opa, isso aqui queima, né? Vou botar a mão ali. Ou, se eu botar a mão, vou só passar assim, né? Ou rapidinho, pegar uma coisa quente, opa, né? Então, é um aprendizado, certo? A linguagem, que também é importante aí na teoria do Vygotsky. Para Levi-Vygotsky, a linguagem é um dos pontos centrais da teoria do desenvolvimento humano, sem o qual ele não aconteceria. Olha, isso aqui é muito importante, cai demais, né? Cai demais do Vygotsky. Assim, a linguagem é como uma ferramenta que é capaz de transformar
os rumos da atividade e também de organizar as nossas funções psicológicas, como atenção, memória, pensamento, né? Então, a linguagem tem um papel essencial no desenvolvimento humano, certo? Atenção, memória, pensamento. Por isso que é importante quando a gente conta uma história, faz uma roda de conversa, né? A gente vê muito isso na educação infantil, mas também no ensino fundamental. A gente realiza um debate, né? Nós estamos ali discutindo ideias, debatendo, certo? E estimulando aí a nossa atenção, a nossa memória, o nosso pensamento. E a aprendizagem, né? Ainda continuando no tema linguagem aqui, em sua teoria histórico-cultural, Levi Vygotsky propôs primeiramente que a aprendizagem e o desenvolvimento são vistos como fenômenos humanos que são de sobremaneira mediados pela linguagem, né? Então, vamos pegar o ser humano, ele tem a capacidade de aprender, né? Ele tem essa capacidade de aprender, mediar, de criar e de fantasiar e de imaginar, né? Então, por exemplo, ao construir um prédio, um engenheiro ele já projeta na sua mente uma ideia. Assim, o prédio vai ser assim, ter uma sacada desse jeito. Aí ele vai colocando no papel, né? Hoje no computador. O arquiteto, ao pensar ali alguns elementos ali né, ele vai pensar tal. Por quê? Porque a gente tem essa capacidade, isso é uma capacidade humana. Um João de Barro, ao construir a sua casa, ele constrói ali daquele jeito, né? Vai lá, constrói. Mas o João de Barro não consegue transmitir, de certa forma, fazer. Bom, agora eu vou fazer uma casa de barro com, né, um estilo diferente. Né? As casas de João de Barro, ao longo dos tempos, elas são praticamente ali nos formatos mais aleatórios possíveis. Mas não existe ali, como ser humano, que cria, né, um estilo, né? Aí você tem estilo gótico, né? Quem gosta de engenharia, arquitetura, é estilo clássico, né? Então você cria um estilo e aquele estilo é reproduzido durante uma época histórico-cultural, certo? Um modelo, né, que é copiado, aperfeiçoado. Aí quando você tem, por exemplo, Oscar Niemeyer, linhas, né, linhas arredondadas, um novo estilo e aquilo é feito, né? Os animais, eles, né? Os João de Barro, uma abelha ao construir uma colmeia, ela não tem essa capacidade que os seres humanos têm de desenvolver, de propor coisas novas, de criar um padrão, né? Enfim, certo? De criar, na verdade, né? Esta é uma importante teoria para se compreender como se desenvolve a aprendizagem em uma sala de aula, tendo em vista o entendimento de que os sujeitos modificam as forças ativas que os transformam. Então, é aquilo que eu falei. Se a gente pegar o João de Barro ao longo do tempo, né, as casas de João de Barro não se modernizaram, vamos dizer assim, é uma brincadeira aqui, mas o ser humano ele faz coisas, né? Ele vai ali, ele vai transformando, a própria cultura é transformada. E quando a gente pensa em aluno, geração, elas também se transformam. É por isso que eu falo assim, quando a gente fala assim, não, mas antigamente o ensino, né? Antigamente a aprendizagem, aí a gente está falando antigamente, mas antigamente era outra, é outro momento histórico-cultural, outras ideias, outra sociedade. Né? Se a gente pensar no Brasil, a educação era mais restrita, pouca gente, na verdade, tinha acesso à educação. Hoje, a educação é obrigatória na pré-escola, 4 e 5 anos. Né? Então, vamos pensar lá em 1950, quem fazia pré-escola? Só quem tinha dinheiro. Pronto, né? Só, certo? Então, são coisas que a gente precisa pensar. Ou seja, no desenvolvimento humano pela relação com o sujeito e o mundo,
o sujeito age sobre ele, o transformando em objeto de sua ação. Então, a humanidade ela vai se transformando, o ser humano também transforma, por isso que a aprendizagem é diferente, né? Por isso que cada criança às vezes pode compreender ali, porque ela também vai colocando ali suas ideias, certo? Transformando o objeto da sua ação. E a teoria da zona de desenvolvimento proximal, que é a principal dos concursos, né? Para Vygotsky, em suma, os estudos de Levi-Vygotsky acerca da aprendizagem se voltam para a compreensão de que o ser humano se desenvolve conforme o seu contato com a sociedade. Assim, rejeitava as teorias inatistas da época, que indicavam que o ser humano já nascia com as características que desenvolve durante a vida. Então, a teoria inatista, ela achava assim, não, o ser humano já nasce humano. Não, né? Experimenta, por exemplo, que não pode, obviamente, fazer isso, mas uma criança que não ouvisse ninguém falar, ela não ia falar, né? Ela não vai falar, porque se ninguém falar perto dela, ela não vai aprender a falar, porque a gente não nasce falando, a gente aprende a falar, certo? A gente vai aprendendo, vai ouvindo o som, vai falando, opa, né? Por isso que às vezes quando a gente quer aprender uma nova língua, você fala assim, nossa, vou aprender uma nova língua. Aí você fica estudando em casa, tal, lê, né, ouve uns áudios, papapá. Aí você vai para um país e só fala aquela língua. Você só ouve aquilo. Quando você volta, né, quando você está lá, você vai ver o teu desenvolvimento naquela língua. Você vai falar, nossa, eu vou dar um exemplo aqui, né? Fazia curso de inglês, uma amiga minha também. Aí ela foi para um intercâmbio. Ficou lá e ela era a que menos falava na sala. Era de longe assim, a aluna que tinha mais dificuldade. Quando ela voltou, vixe, essa menina falava tudo em inglês. Então, por quê? Porque ela foi lá, né? Interação, todo dia, conversando, né? Good morning, certo? E aí ela voltou falando tudo. E a gente, né? Enfim. Além disso, também rejeitava as teorias empiristas e comportamentais que acreditavam que o ser humano era o resultado de estímulos externos, né? Portanto, para Levi-Vygotsky, o desenvolvimento humano né, dará, né, faltou aqui, pela relação, ou se dá, né, pela relação dialética existente entre o sujeito e a sociedade. Ficou errado o texto. Desculpem aí. Se dá pela relação dialética. Apaga isso aqui. Pela relação dialética entre o sujeito e a sociedade. Essa troca, né, que existe ali, né? Eu mudo, mas também sou modificado, né? Essa relação dialética. Assim, mostra que o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem, né? Isso que é essa relação dialética que o Vygotsky fala. Em outras palavras, para a teoria de Vygotsky, o importante é como se dá a interação da pessoa com o ambiente em que vive, chamada experiência pessoal significativa. Então, essa experiência que o Vygotsky vai enfatizar bastante. Nesse interim, na teoria de aprendizagem de Levi-Vygotsky, o desenvolvimento do ser humano em sua infância se dá com a socialização. E você vê que no Brasil, quais são os eixos estruturantes da educação infantil? Brincadeira e interações, né? Nesse sentido, categorizou esse processo de aprendizagem em 3 níveis. E aí a gente tem a zona de desenvolvimento real, que é passando por etapas em sua vida, a criança se torna capaz de resolver problemas de maneira independente, e aí a ZDR, né? Zona de desenvolvimento real, certo?
a zona de desenvolvimento potencial, a capacidade da criança de desempenhar tarefas que precisam de auxílio de adultos ou companheiros que sejam mais capacitados. Então, a criança, quando ela está nessa zona de desenvolvimento potencial, ela precisa de auxílio, né? Então, na educação infantil, a gente vê muito isso ali, né? Auxílio para a criança, para escovação, para determinadas atividades, porque ela ainda não tem né? Ela tem potencial, mas ela precisa ali de um apoio, né? Para ela ir se desenvolvendo. E, por fim, essa que é a chamada ZDP, né? A zona de desenvolvimento proximal. Nós temos a potencial e a proximal. Fica entre o desenvolvimento real e potencial. Então, essa proximal está ali entre os dois, né? Tornando-se assim o caminho para o amadurecimento e, consequentemente, a consolidação das funções. Então, é essa transição ali que vai ficar entre o potencial e o real, né? Entre os dois, certo? Que é a proximal. Por quê? A criança, ela está ali quase chegando no conhecimento, né? Tá quase. Então, é uma etapa ali importante. Então, a criança, ela vai adquirindo, né, elementos ali para que ela vá cada vez aprendendo mais. Por isso que tem as etapas, né? A gente fala as etapas na educação. Ninguém vai chegar para você e vai te dar uma fórmula de Bhaskara para você resolver no primeiro ano. Por quê? Você não tem elementos ali. Não tem nem o que é isso, né? Aí você vai aprendendo, no primeiro ano umas coisas, no segundo vai se alfabetizar, né? Tal. E aí para você chegar no conhecimento, certo? O Vygotsky, ele é sócio-interacionista, né? É o processo de desenvolvimento da criança construído por meio das interações sociais que ela tem com o meio que vive, bem como as pessoas com quem cresceu e observou. Então, quando a gente fala de Vygotsky, a gente lembra, né, do sócio-interacionismo, certo? Que é exatamente tudo isso que a gente falou. E esse conceito, né, que foi criado por ele, né, Lev Semenovich Vygotsky, hoje é uma das obras mais estudadas pela pedagogia contemporânea, daí também que se chama de pedagogia socio-interacionista, né? No entanto, a corrente pedagógica que deu origem ao pensamento de Vygotsky também é chamada de socioconstrutivismo. Segundo Vygotsky, as relações sociais são, de certa forma, construídas e moldadas por meio das interações sociais. Vamos para os exercícios? Olha só. Deixa eu colocar aqui o laserzinho. Os estudos de Vygotsky sobre o aprendizado decorrem da compreensão do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. Na ausência do outro, o homem não se constrói homem, escreveu o psicólogo. Ele rejeitava aqui, né, quando ele fala homem, ser humano, né, homem, mulher, tal, né? Ele rejeitava tanto as teorias inatistas, segundo as quais o ser humano já carrega ao nascer as características que desenvolverá ao longo da vida, quanto aos empiristas e comportamentais, que veem o ser humano como um produto de estímulos externos, somente, né? Então, lembra do que a gente falou, né? A dialética, blá, 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 né? Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor. Ou seja, a criança se desenvolve em contato com os objetos do ambiente. B, o desenvolvimento se dá em comunicação com outros seres. C, o indivíduo em permanente interação com o seu próprio eu. D, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. E E, a cultura determina o progresso de todos os organismos vivos. E aí? Né? Ó, o que ele falou aqui? Relação dialética, não vai esquecer disso, certo? Olha que isso aqui é central para entender o negócio. Responda aí, vamos ver se você respondeu certo. Letra D, né? Ó a frase, o homem modifica o ambiente modifica o homem, gabarito letra D, de dado, né? A criança se desenvolve em contato com os objetos
e o ambiente, aqui não está falando de dialética, não é só esse contato que desenvolve. Portanto, a gente não coloca a letra A, certo? O desenvolvimento se dá em comunicação com os outros seres? Sim, se dá também, mas numa relação dialética, não só com os outros seres, mas também com o ambiente. Portanto, não seria a letra B. O indivíduo em permanente interação com o próprio eu? Não, né? Não, né? Interação com tudo, com o ambiente, né? E com o homem, enfim. A cultura determina o progresso de todos os organismos vivos? Não, né? Como eu falei do João de Barro, não, né? O João de Barro está lá fazendo as suas casas de barro há anos, né? Naquele modelinho, certo? Um quarto pequenininho ali, né? Então, o João de Barro que constrói ali uns 5 quartos com suíte, né? Não tem, ainda não. Eu não saiba. Se você vê um João de Barro que construiu aí, você me fala, manda aí nos comentários. Olha, eu conheço um João de Barro que fez uma casa, um espetáculo, né? Inovou, botou lá uma ventilação, uma iluminação natural. Tá bom? Letra D, o homem modifica o ambiente modifica o homem. Número 2, né? Two, em inglês. Em sua teoria, Vygotsky, né? Vygotsky às vezes aparece escrito de vários jeitos, né, gente? Porque eu peguei das questões, aqui é com I, mas o nome é com Y mesmo, tá? Trabalhou com a função mediadora dos instrumentos e dos signos na atividade humana. Os signos constituem-se como uma classe especial de ferramentas. Identifique nas alternativas abaixo a que contém apenas exemplos de signos postulados pelo autor, né? Então, machado, serrote, símbolos numéricos. Bolas, facas, canções e ícones. Facas, machados, lápis e caderno. Fala, desenhos, facas e pinças. Fala, gestos, textos e desenhos. Veja que é signos postulados pelo autor, tá? E aí, o que você respondeu nessa alternativa? E veja que contenha apenas exemplos de signos, né? Apenas exemplos de signos. Se você respondeu letra E, acertou. Gabarito letra E, de escola, né? E aí, por quê? Ó, todos aqui signos, né? Linguagem, fala, gestos, textos e desenhos, né? O signo da linguagem. Porque o machado é um objeto, o serrote também, né? Os símbolos numéricos poderia ser aí um exemplo. As bolas são objetos, facas, canções poderia ser também. Os ícones, né? Também. Faca, machado, objeto, objeto, lápis, caderno, objeto, fala sim, né? Desenho sim, facas não, né? Facas seria um objeto e pinça, portanto, gabarito, letra E de escola, certo? Na perspectiva vigotskiana, ó, que bonito, o processo de aquisição da oralidade ocorre. Como ocorre o processo da oralidade? A, a letra A, simples memorização de palavras repetidas, ambiente rico em possibilidades e interações, musicalização de objetos coloridos e exercício contínuo da repetição de palavras. Bom, gente, ó, que dica essencial, fundamental, né? Estamos falando do Vygotsky, ele falou de interação o tempo todo, né? Ele fala de interação. Aí nós vamos falar que a letra A, que é memorização? Não, né? Nem pensar. Palavra repetida? Não. Isso aí o papagaio faz, né? O papagaio tem essa capacidade de repetir lá e tal. Exercício contínuo da repetição de palavras? Não. Né? Musicalização de objetos coloridos? Ó, isso aqui é limitado, né? Só música. Agora, ambiente rico em possibilidades e interações. Olha como essa é mais ampla, né? De todas. Portanto, o gabarito, letra B, de bola, né? Ó, sempre, né? Visão ampla aí e tal. Bom, número 4. Diferente de Jean. Ah, saiu errado aqui, hein? Piaget não, né? Piaget, gente. Nossa, saiu errado aqui. Desculpem. Às vezes eu faço os slides, eu tô com sono, né? Aí sai
Piaget, mas não é, Piaget. Levi-Vygotsky propôs em sua teoria de desenvolvimento humano que o desenvolvimento cognitivo ocorre do individual para o meio social, letra A, das funções superiores para elementares, do meio social para o pessoal ou das funções mediadoras para a autonomia. E o pensamento de desenvolvimento cognitivo ocorre o quê? Do individual para o meio social, das funções superiores para elementares, olha a ordem aí, do meio social para o pessoal ou das funções mediadoras para a autonomia. E aí, o que você respondeu nessa questãozinha enjoada? Essa, hein? Essa foi mais difícil, né? Vamos lá? Gabarito, letra C, ó, do meio social para o pessoal, né? Ó, a interação com o meio que ele fala, tão importante, né? As interações com o meio. O homem modifica o ambiente modifica o homem. Olha a relação dialética, né? Então, não tem nada a ver aqui das funções mediadoras para a autonomia, da superior para elementar, né? Ele fala das funções psicológicas elementares para superiores, né? Do individual para o meio social, não. Portanto, o gabarito letra C de casa. Vamos ver, ó, a importância do ambiente no desenvolvimento cognitivo pode ser considerada como ponto comum entre as abordagens de Piaget e Vygotsky, pois para ambos, né, eu tenho a aula do Piaget aí no canal, a ação sobre o meio que a criança se desenvolve, né? É da experiência da ação sobre o meio que a criança se desenvolve. A diferença básica está, entretanto, no fato que, enquanto o construtivismo piagetiano considera o ambiente estritamente em termos de estímulos que oferece, a segunda posição teórica privilegia fortemente as relações pessoais e a influência cultural. Então, é para você saber um pouquinho da diferença básica entre o pensamento construtivista do Piaget com relação ao Vygotsky. Porque muitas vezes fala assim, existe uma falsa ideia, a Piaget não considera o ambiente. Não, considera, né? Mas ali estritamente em termos do estímulo que ele oferece. Já o Vygotsky, ele privilegia as relações pessoais e a influência cultural, certo? Só para ter essa diferença em mente, que é importante também. E agora, número 5. De acordo com Vygotsky, na obra A Formação Social da Mente, uma obra importantíssima, o estado de desenvolvimento mental de uma criança só pode ser determinado se forem revelados seus dois níveis: o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal. Nesse sentido, o autor considera o nível de desenvolvimento real quando a criança, então falando da zona de desenvolvimento real, a ZDR, tá? Soluciona um problema de forma autônoma, soluciona um problema com a ajuda do professor, soluciona um problema com a ajuda de um colega experiente, não soluciona o problema mesmo tendo a ajuda de um colega experiente e não soluciona o problema de forma autônoma. O que é a zona de desenvolvimento real? Né? O que é? Como que nós falamos lá? Hein? Que letra você colocou? Se você colocou a letra A, você acertou. A zona de desenvolvimento, cadê o negócio real? É quando a criança soluciona um problema de forma autônoma, né? Autônoma, que aí ela vai lá e soluciona aquilo sem necessitar ali de uma mediação, né? Para chegar. As outras todas propõem mediação, né? Ajuda do professor, colega experiente, né? Aí as outras falam de não solucionar, enfim. Então, nós estamos falando de forma autônoma, né? Porque quando a gente fala de zona de desenvolvimento proximal, justamente a gente precisa ali da ajuda do professor, né? Ou de um colega experiente ali, para que ele está ali perto, está beirando, né? Mas precisa de uma ajudinha ali para chegar no conhecimento, tá? Então, soluciona de forma autônoma. São contribuições da teoria de Vygotsky, exceto mata muita gente, né, gente? Devia vir nas provas escrito assim, Ministério, né, dos concurseiros adverte,
cuidado com exceto. Exceto mata. Né? Por quê? A pessoa está tão cansada, aí ela vai lá, né? Nem olha o exceto. Aí ela vê a primeira, tá certa lá, é letra A mesmo. Só quer o exceto. Ela não quer a que é, ela quer a que não é. Então, olha só. O desenvolvimento cognitivo para Vygotsky é a transformação das relações sociais em funções mentais, ou seja, é na interação social que o desenvolvimento cognitivo é construído. B. O desenvolvimento da inteligência é fruto da interação entre o indivíduo e o meio social. C. A construção do conhecimento ocorre quando acontecem ações físicas ou mentais sobre objetos que, provocando desequilíbrio, resultam em assimilação ou acomodação. E D. A interação social tem papel fundamental nesta articulando a construção do pensamento por meio da linguagem. Então, vamos lá, gente. Ó. O que é a ideia de Vygotsky? Essa letra A é Vygotsky. Né? Relações sociais, interação social, que o desenvolvimento cognitivo é construído. Então, isso é contribuição da teoria de Vygotsky. Isso você já pode até marcar no caderninho, que dá um excelente resumo aí. Né? Opa! O desenvolvimento da inteligência é fruto da interação entre o indivíduo e o meio social. Vygotsky na veia, né? No soro, como eu digo. E interação social tem papel fundamental nessa articulando a construção do pensamento por meio da linguagem. Isso é Vygotsky puro. Né? Agora a C, gente. A C. Se você estudou Piaget, né? Isso aqui é Piaget, gente, né? Construção ocorre, construção física, desequilíbrio, assimilação, acomodação, Piaget. Assista a minha aula lá, né? Que você está no canal. Você vai saber o que é assimilação, o que é acomodação, desequilíbrio. Isso é Piaget, certo? Falou em assimilação, acomodação, desequilíbrio, Piaget. Falou interação, desenvolvimento cognitivo, construído através da interação, relação dialética. O homem modifica o meio e o meio modifica o homem. Vygotsky, né? Vygotsky. Certo? Gabarito letra C. Casa. É isso, gente. Então, tá aí lançado agora o desafio para vocês, né? Ó, desafio aí, hein? Ajuda aí a gente, certo? A vida de produtor de vídeo tá fácil, não. Certo? Então, você vai ajudar a gente. Vai eu voltando tudo aqui, né? Aqui, ó que beleza. Sem curtida. Só, e aí, dá like, já se inscreve no canal. 25 comentários, 3 doação. Pode ser, quero doar. Vou deixar o Pix lá. Mas qual é a chave Pix? É fácil. É um e-mailzinho que é prof. Fábio, né? Olha o e-mail, prof. Fábio 13, né? 13 aqui, aí @terra, né? Tem 2 F no e-mail, terra. Eu vou colocar lá bonitinho, tá, gente? Porque aqui para escrever é ruim para danar. terra.com. Né? Tem ponto aqui, viu, gente? BR, certo? Então é .com, é com, viu? .br. Então, essa chave Pix. Quer colaborar lá? Pá, 200 inscritos, isso aí o pessoal já vai escrevendo. Aí vai liberar a aula 4. Professor, que a aula 4 vai ser o quê? Surpresa. Né? Então, a gente vai mesclar aulas de legislação com aulas de autores pedagógicos e montar um curso básico para você, detonar, ter mais de 80% nos concursos, se classificar e passar, que nem essa galerinha aí, que me acompanha. Aliás, esqueci de comentar, essa aqui, tem uma moça aqui que ela acompanha o meu canal há muito, ela faz comentário em todos os vídeos, né? Vários vídeos. E, ela fez 80 pontos. Acho que ela aprendeu muita coisa aí também, né? O esforço dela, obviamente, mas fez 80 pontos, na prova dissertativa, hein? Já estava classificada, então é legal. Olha aqui a outra Sumimbu das Artes, né? Eu enrolando aqui no vídeo, né? Então, gente, quero ver o depoimento de vocês aí. Tem muito, hein? Vai lá no canal, tem muito depoimento lá de aprovado. Isso que é bom. Pessoa, né?
Hoje tem gente que até escolhe, fala, não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá, que beleza. Tem até para escolher aonde vai trabalhar e vai se efetivar. Olha que beleza, né? Então, muito obrigado e até a próxima.